Olá, pessoal. Estamos voltando às nossas atividades normais, né? Foi um tempo realmente longo, sem poder continuar com as histórias, mas como está se aproximando o Natal, eu gostaria de falar um pouco sobre esses símbolos que nós usamos no Natal e comecei a pesquisar o significado de cada símbolo. É muito importante que a gente saiba o significado de cada coisa que a gente usa, principalmente com as coisas de Deus, né? Muitas vezes nós estamos presos à igreja somente para ouvir a palavra e engolimos tudo e aceitamos tudo que ouvimos. Mas é muito importante que a gente possa estudar para conhecer profundamente a verdade da palavra. Então, eu fiz uns estudos a respeito do Natal à luz da palavra de Deus. Então, eu vou ler algumas coisas aqui do que eu pesquisei. E primeiro que tudo, a gente começa dizendo, por que Jesus não nasceu 25 de dezembro? Né? Na Bíblia, em lugar nenhum, fala sobre a data do nascimento de Jesus. Há um motivo por que colocaram 25 de dezembro. Mas será que Deus aceita isso? Será que foi aceito por Deus ou foi verdade isso? E porque 25 de dezembro é uma data que na Europa é uma época de inverno, não é? E se a gente for olhar na Bíblia, vamos ler lá em Lucas 2, versículo 8, que diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. Os pastores estavam no campo e guardavam as suas ovelhas à noite. Na história de Jesus, fala que os pastores estavam no campo. Mas 25 de dezembro na Europa, na América Ocidental, é muito frio. Então eles não podiam estar fora. Eu estive lá agora no outono e vi realmente o quanto é frio, não é? E é impossível os pastores ficarem nessa época a noite toda cuidando de seus rebanhos. Eles não tinham equipamentos como hoje para aquecer. E os pastores naquela época, eles recolhiam seus rebanhos e colocavam no curral ou nos estábulos o mais tardar até o dia 15 de outubro. Porque outubro ainda é outono. Novembro já está se aproximando muito mais o inverno. Imagina 25 de dezembro, né? Então, a partir daí já é uma preparação para o inverno. A data do nascimento de Cristo ela é desconhecida. Deus não permitiu que se guardasse essa data do nascimento de Cristo. As festividades pagãs eram comemoradas com bebidas e orgias e agradava até os cristãos, no qual eles, como desculpa para continuar a celebrar, eles, com grandes alterações, eles celebravam de uma outra forma e às vezes até da mesma forma como foram ensinados. Vale a pena ressaltar que eles foram criados assim, não é? E muitos cristãos, pregadores do Ocidente e do Oriente, eles foram contra a maneira que os cristãos comemoravam a festa do nascimento de Cristo. Não poderia ser da mesma maneira como os pagãos, teria que ser diferenciada, porque as coisas de Cristo não são igual às coisas do mundo, não é? O mundo romano era pagão, os cristãos eram poucos, apesar do número crescer, eles eram perseguidos pelos pagãos. Mas com a chegada de Constantino como imperador no século IV, houve a profissão pública de fé cristã, onde o cristianismo foi erguido ao mesmo nível do paganismo. Então, o mundo romano começou a aceitar o cristianismo que foi popularizado. Então, conhecido pelo imperador Constantino, os cristãos se tornaram popularizados até hoje. Mas haviam cristãos que continuavam a seguir esses costumes de festividades idólatras. E era uma festa muito animada,
no qual eles se divertiam e não queriam jamais renunciar, queriam continuar assim. Assim era o Natal e se realizou, continuou sendo assim no mundo oriental. E no nosso mundo ainda hoje, muitas dessas festas pagãs são realizadas entre os cristãos. Então, a origem dessa festa pagã, ela deu início na Babilônia de Nirode. Foi na época logo depois do dilúvio. Quem foi Nirode? Se você abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 10, versículo 8 a 11, você vai ver que Nirode, ele era bisneto de Noé. Eu fiquei admirada ao ver isso também. O princípio do seu reino, ele fundou Babel, sistema babilônico que dominou o mundo antigo e domina até hoje. Um sistema econômico de competição e de lucro. Nirode construiu a Torre de Babel, a Babilônia. E a Babilônia foi a antiga capital do rei Nabucodonosor. E com os anos, a Babilônia, que se encontra em Iraque, ela foi destruída. Mas Saddam Hussein reconstituiu nos anos 80 alguns muros e palácios novos com as antigas ruínas, Então, ele recebeu da América 2 milhões de dólares para ajudar na restauração. Nirode passou a ser o falso Messias, filho de Baal, o deus do sol. Então, vamos olhar aqui agora os significados. Quem é Papai Noel? Papai Noel, na Europa, ele é chamado de São Nicolau. São Nicolau, ele foi um arcebispo de Mira, na Turquia, no século IV. Ele acostumava ajudar as pessoas pobres e ele levava um saquinho com moedas de ouro para ofertar nas casas das pessoas. E ele foi declarado depois santo por fazer tantos milagres. Ele transformou esse símbolo natalino até para o mundo de hoje, com um saquinho nas costas e ajudando as pessoas pobres. Então, biblicamente, não existe São Nicolau, não existe Papai Noel. O nosso pai é quem? É Deus, né? É Ele que nos sustenta, é Ele que entra nas casas, Ele não vai de casa em casa com um saquinho, Ele conhece suas necessidades, Ele conhece a minha necessidade. Então, Ele não é comemorado ou pensado somente na época de Natal. Ele realmente está conosco 24 horas. Glória a Deus. Vamos falar sobre a guirlanda agora. A guirlanda é um símbolo que representa a sorte para os pagãos. E ela é pendurada na porta, ela é um convite para o espírito natalino entrar em sua casa. Para alguns, é como uma coroa usada por Cristo na crucificação. Mas isso não tem nada a ver, porque estamos falando do nascimento de Cristo. Até o nascimento de Cristo, nós sabíamos que ele veio com o propósito de morrer na cruz, mas ele ainda não tinha morrido na cruz. Mas ela foi usada como esse símbolo para alguns. Mas para a antiga Roma e para os romanos, ela era oferecida como um ramo de planta e significava um voto de saúde para aquela casa, para aquela família. Então, quer dizer, também não está na Bíblia, né? Jesus Cristo morreu na cruz e ele disse que morreu pelos nossos pecados e nossas enfermidades ele tomou sobre si. O único símbolo que nós temos é a imagem de Cristo, não na cruz, não pendurada, mas dentro de nossos corações, como nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Agora vamos falar sobre a árvore de Natal. A árvore de Natal é um pinheiro que simboliza a vida. Ela é uma árvore que o ano todo, nos países frios, ela continua sempre verde. Suas folhas não caem como as outras árvores. Ela é sempre verde o ano todo. E firme, forte e robusta. Então, os romanos tinham a tradição da árvore de Natal para celebrar não o nascimento de Jesus Cristo, mas o Deus do Sol, que nascia com o solstício de inverno.
no dia 21 de dezembro. Eles festejavam o Saturno, o deus das colheitas, chamada Saturnália, e as árvores eram decoradas com enfeites luminosos. Então, veja o significado que era para eles. A estrela no topo da árvore que a gente tem aqui, essa estrela simbolizava realmente o Deus Sol. Se você for ler em Gênesis 10, 8 a 11, você vai ler a história de Nimrod, bisneto de Noé, fundador da Torre de Babel, a poderosa Babilônia que domina o mundo hoje, né? Nimrod, ele era muito perverso e diz que ele casou-se com a sua própria mãe. Então se tornou mãe e esposa e propagou a doutrina maligna que ela, depois da morte dela, depois da morte de Nimrod, sua mãe, ela propagou uma doutrina que ela dizia que o espírito de Nimrod, através de um toco de árvore, nasceu uma nova árvore, desse pedaço de árvore morta, e que simbolizava desabrochar a morte de Nimrod, porque cresceu outra árvore, e isso significava uma nova vida. Então, todo ano, no dia do aniversário de Nimrod, aniversário dele, da mãe, não dele, da mãe, Nimrod deixava um presente ali perto da árvore. E o aniversário dele era justamente no dia 25 de dezembro. Essa é a verdadeira história de origem da árvore de Natal. Simboliza o Deus do Sol, e as luzes da árvore também tinham o seu símbolo, como nós lemos, né? Para clarear e dar uma nova vida. E era a visitação da mãe de Nimrod que vinha para ela. Bom, a árvore de Natal também nós não precisamos. Por quê? Porque Jesus Cristo fala, em Gênesis nós vemos a história sobre a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. E até o Apocalipse também fala sobre a árvore da vida, que é a árvore que nós temos, né? E a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, entrar no céu pelas portas. O céu Deus fez para todos, mas nem todos vão. Estão deixando se enganar, deixando se levar com as idolatrias do mundo pagão. E nós, como cristãos, nós temos que seguir o que a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala, porque ela foi escrita por pessoas inspiradas por Deus. E ela ainda é atual hoje. Ela é viva e eficaz. Quando a gente aceita Jesus Cristo, a gente começa a ver que essa palavra, ela ainda tem poder hoje. Veja, Apocalipse também 22, eu li versículo 14 e o versículo 19 diz: e se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, que é os céus, e das coisas que estão escritas neste livro, que é o livro onde está o meu nome e o seu nome, o nome de todos aqueles que entregaram a vida a Cristo. Agora vamos falar sobre troca de presentes. Até agora nós vimos que biblicamente não tem na Bíblia a árvore de Natal. Presentes. Os presentes, ela é uma troca que é feita no Natal com as famílias, com os melhores amigos, com as pessoas com quem você trabalha, nas firmas também faz essas comemorações, né? Mas quando alguém comemora um aniversário, se você tem aniversário, só você recebe o presente. Automaticamente você não tem que dar presente para as outras pessoas que vêm, não é verdade? É comprado, a pessoa traz um presente para você. Você não tem presente para todos aqueles que dizem feliz aniversário para você. Então, você dá e você também recebe? Não, Natal é assim. Mas no meu aniversário, no seu aniversário não é assim. Se alguém dá um presente a você, você não tem que naquele momento dar outro presente para alguém. O presente que deveríamos dar é somente para Jesus, o nosso coração.
É interessante que enquanto compramos algo novo para dar a alguém no Natal, nós talvez economizamos dinheiro o ano todo, uma conta separada, ou deixamos de comprar algo para casa para comprar um presente para amigos e parentes. Algo novo. Mas o presente que Jesus quer de nós não é um presente limpo, não é um presente novo, é a nossa sujeira. Como assim? Coisas sujas? Sim, nossos pecados. Ele quer a nossa sujeira, é o presente que a gente pode dar a Ele. Senhor, nesse Natal, quando estamos lembrando o teu nascimento, mesmo que não é esta data. Nós podemos comemorar a data do nascimento de Jesus o ano todo, porque Ele nasceu. E esse nascimento, ele renasce na nossa vida e no nosso coração a cada dia ou a cada momento quando buscamos a Ele. E dizemos, Senhor, eu te entrego a minha sujeira, meus pecados, as brigas, contendas, desunião, soberba, mentiras, inveja. Esses são os presentes que Deus quer de nós. E nós podemos fazer isso a cada dia, não precisamos esperar para o dia 25 de dezembro. E normalmente, 25 de dezembro, se dá o presente para as pessoas. E o que é que você está dando para Jesus? Como é que você tem que comemorar o seu Natal? Vai para a igreja, muitas vezes, acha que dá para Jesus o louvor, uma roupa bonita que você compra para o Natal, sua presença. E naquele Natal você dá o seu melhor louvando ao Senhor só naquele dia? Não. Quem ama Jesus e reconhece e aceita Ele como seu Salvador, o Natal para nós, que é um novo nascimento, é o nascimento de Jesus, Ele nasce em nós, fazendo morrer as coisas ruins e nascer as coisas boas no nosso coração. Esse Natal, ele é permanente, ele é sempre. Sim, Jesus quer a nossa sujeira. Para nós herdarmos o céu, é importantíssimo viver uma vida de santidade, pois sem a santificação, a Bíblia diz que nós não veremos o rosto de Deus. Então, como é que você tem procurado viver o seu Natal? Como é que tem sido o seu Natal? Como os outros, como o mundo comemora? Ou tem esquecido de que cada Natal você tem que dar o seu melhor para Jesus e a cada dia? Então, e a sua vida? Como é que está? Como é que você está? Que presente nesse Natal você vai dar para Jesus? Porque o maior presente Deus nos deu, o seu Filho, Jesus, para morrer na cruz pelos nossos pecados. E o maior presente que você pode dar é aceitar Jesus como seu Salvador. Dá o seu coração para Jesus, deixa Ele mudar a sua vida. Você não está perdendo nada, muito pelo contrário, você está recebendo presentes e presentes cada dia que você busca ao Senhor. É muito interessante que nós temos que lembrar que nós não temos que comemorar sempre o passado e sim o presente. Há muitas igrejas que comemoram sempre o passado. Se fala ainda que Maria é virgem, que Maria gerou a Jesus. Mas Maria depois gerou 4 filhos. Então hoje nós não temos que ver Maria como uma virgem, porque está escrito na Bíblia que Maria gerou 4 filhos, né? Os irmãos de Jesus. Então, Jesus foi morto na cruz do Calvário, mas ele não está mais lá. Então nós não temos que ter Jesus pendurado numa cruz. Lembrar o sofrimento dele, mas lembrar com alegria a ressurreição dele e viver em nossos corações. Porque quando acontece uma coisa ruim com a gente não quer sempre lembrar as coisas ruins. A gente quer lembrar as coisas boas. Então vamos lembrar as coisas boas que Jesus nos trouxe através da sua morte. Porque hoje ele está vivo. O nosso passado ele esqueceu. O nosso presente hoje é o que importa e é com o meu presente, da maneira como eu estou, que eu vou subir. Então, o presente de hoje não é mais Jesus Cristo morto, é Jesus Cristo vivo. Amém? Não é lembrar sempre que Jesus nasceu. É bom lembrar que Jesus nasceu, porque foi através dele
que nós temos a vida. Mas é bom que a gente lembre também Jesus Cristo como ressurreto. E Ele quer nascer na sua vida também. Sim, a próxima semana nós vamos contar a história sobre o nascimento de Jesus, no qual comemoramos o Natal. Apesar de que não é no dia 25 de dezembro. Mas, como o mundo pagão comemora essa data, nós vamos comemorar, lembrando o nascimento dele, e não com essas coisas dentro de casa. Porque se nós estamos seguindo, carregando dentro de nossas casas, essas coisas, Papai Noel, a árvore de Natal, lembrando o Deus Sol, a guirlanda, essas coisas Deus não tem interesse. Se nós temos vida de santidade, procuramos agradar aquilo que é a Deus e não agradar os deuses pagãos. Não é verdade? E os presentes, eu realmente nunca dou presente no Natal para ninguém. Eu sempre digo para todo mundo, todo Natal, eu não dou presente para ninguém. Meu Natal é eu com Deus, eu vou para a igreja e eu digo, não quero presente. Talvez você estranhe eu dizer uma coisa dessa, mas normalmente eu digo para as minhas pessoas, amigas, parentes e amigos, por favor, não me dê presente. Eu não quero presente, eu já tenho tudo, graças a Deus. O Natal para mim é algo pessoal, meu com Deus. Festejar com minha família, graças a Deus. Agora posso festejar com minha família o Natal, estando junto, fazendo um culto, louvando a Deus, mas não tendo na minha casa essas 3 coisas, e sim, um encontro maior com Deus. Que possa ter aberto seus olhos a respeito dessas coisas, que Deus tenha te dado discernimento a respeito disso, porque nós cristãos muitas vezes estamos cegos em poder ver o significado das coisas que realmente o cristão deve fazer. A Bíblia diz que por falta de conhecimento o meu povo perece. Nós temos que conhecer a palavra profundamente, pesquisar, buscar a verdade e viver na verdade. E não deixar ser influenciado com o que a sociedade ensina, mas o que a palavra de Deus ensina. Então nós temos argumentos bíblicos que ensinam a verdade. E tem que prevalecer somente a verdade. E a verdade nos libertará de qualquer outra coisa ou de qualquer outro ensinamento que não venha dentro da palavra. Que Deus abençoe vocês. Um abraço forte. Tchau.